Boa noite, rapaziada. Estamos iniciando mais um podcast, porque afinal é da Imaculada, né? Agora, após uma breve pausa que a gente se fez necessário, precisou ter essa pausa e foi bom, né, Gui? Foi essencial. Porque a gente voltou com a energia revigorada, graças a Deus, voltamos mais animados. Falamos aí no Instagram aí que aumentamos a equipe, melhoramos a equipe, permaneceu quem já estava, oficializamos quem estava nos bastidores ali ajudando, já oficializamos, já registramos todo mundo, graças ao nosso gerente Guilherme. Ai, que dó. E aumentamos a equipe também, então vamos aproveitar, né? Além de todo mundo que já estava na equipe, que era eu, você, o Sandro, a Elisângela, a Lídia, o Johnny, o Adenis e a Tainá, e a Andressa estava, né, ali no suporte. Oficializamos, registramos a Tainá e a Andressa. Foi efetivada. Celitistas, né? Celitista. Estão oficializados. E também trouxemos outras pessoas junto. A Elô. Mandar um abraço também pro pessoal que tá nos bastidores aí, o Gabriel, o João, o Gel também, tá aí. Então um abraço, turma. A gente apresentou vocês também no Instagram, né? E também tivemos uma mudança no nosso logo, no nosso podcast. Quisemos dar uma simplificada para ficar mais fácil também para encontrar a gente nas redes sociais. O Gui tem um testemunho bacana. Um dia a gente pode abordar esse testemunho que você foi abordado na igreja também. E foi, de repente, pode ter sido um sinal para... Foi bem no começo, né, Gui? Foi bem no começo. Do Filhos da Imaculada podcast. Tivemos o Gui teve esse sinal. Então a gente resolveu simplificar, colocamos as 12 estrelas ali também que representam a Nossa Senhora, né? O microfone dourado, né? Da cor também de Nossa Senhora. E estamos voltando. Estamos um pouco nervosos também. Só que, Johnny, tá no jeito os patrocinadores para nós mandar um abraço para cada um deles, um abraço carinhoso. Vamos mandar um abraço, então, começando pela Ale Store, mandar um abraço também pro tio Sandro, tio Terço, mandar um abraço também para Germinário Pilates, mandar um abraço pro Gel Osdemaria, Missão Osdemaria, o Gel tá aí com a gente aí também fortalecendo nos bastidores, fortalecendo no patrocínio. Mandar um abraço pro pessoal lá da Auribix Pizzaria, no final da live a gente vai comer pizza, então o pessoal que tá nos bastidores, se quiser ir embora não comer pizza, fique à vontade que daí sobra mais pra gente, se quiser aguardar também fica à vontade. Mandar um abraço a Deg Mercearia do Rubinho, nosso novo patrocinador, ele que tá fortalecendo a gente na água, também tá fortalecendo no refrigerante também, né? Então a gente no finalzinho aí vamos ter um rango caprichado aí, né? Sim. E se o pessoal que tiver interesse, fortalecer essa missão, fazer a gente alcançar, chegar voos mais longos, atingir maiores números, fortalece a gente aí no patrocínio, chama a gente, chama o Gui, chama todo mundo que a galera aí dos bastidores vai estar todo mundo repostando aí, chama a gente que a gente faz um negocinho bacana, né, Gui? Sem mais delongas, aliás, curte esse vídeo, já compartilha, já se inscreve, já segue a gente lá, a gente mudou o Instagram também, @imaculada.cast ou ImaculadaCast, Andressa. ImaculadaCast, tudo junto, sem pôr. @ImaculadaCast, segue a gente lá. Enfim, vamos apresentar a nossa convidada, que também já era para ter vindo em janeiro. Daí, infelizmente, não deu certo, mas Deus prepara a hora certa, nunca é do nosso jeito, é sempre no tempo de Deus, né? A gente conversou bastante aí no Instagram, na live, enquanto tava fazendo a live no Instagram, e agora a gente vai conversar agora aqui na gravação, né? Sim. Nosso episódio. Tainá, seja muito bem-vinda, muito obrigado por você ter aceitado o convite, né, e participar com a gente. Esse horário que a gente começou 9 horas da noite, mas já é quase 9h30. Já é quase 9h30. E obrigado por você ter aceitado ter vindo, né? A gente brincou em off aí que tinha outros convidados ilustres, mas você era a nossa prioridade, não adianta insistir. A Tainá era a nossa prioridade. Tainá, muito obrigado mesmo, tá? Gente, muito obrigada. Vamos fazer, né? Ótimo proveito da live. É um prazer estar aqui, viu? Com vocês. Muito obrigado. Tainá, conta aí um pouquinho pra gente como tudo começou, como que a Tainá chegou aqui hoje. Você mandou um seu testemunho pra mim lá em janeiro, lá, e tipo assim, de verdade mesmo, foi um dos testemunhos assim que eu mais fiquei emocionado lendo. Só o fato de você ter contado ali naquele momento. E eu acredito que nem teve tantos detalhes assim naquele momento que você contou. Mas assim, a sua história é surpreendente. E eu falando assim, né, eu pensando assim, falei, mano, isso aí, tipo, é uma história que, tipo, parece inventada. Né? Parece. Você tá aqui pra dizer que essa história não é inventada. Então vamos desmiuçar todos os detalhes possíveis que você lembrar, que você puder contar, que você quiser contar, você fica à vontade hoje. Como começou tudo? Até eu desacredito, né? Tem horas que eu paro assim no tempo e fico...
vou percorrer no tempo, assim mesmo, né? E vendo como Deus foi bom comigo, né? Igual você falou, às vezes nem eu mesma acredito que eu vivi tudo isso, né? Então, eu morava na Bahia, né? Morava com meus pais, sempre de família muito humilde, assim, né? A minha mãe, ela era faxineira, então ela trabalhava... E eu sempre estava com a minha mãe em todos os momentos, ela me levava pro trabalho. E a minha bisavó teve uma questão de saúde, precisou que tivesse alguém trabalhando na casa da minha bisavó, né? E a minha mãe começou a trabalhar lá. E eu lembro disso, assim, muito detalhado, assim, era como se Deus já me avisasse mesmo que ia acontecer alguma coisa naquele dia, né? Era uma tarde, eu lembro que estava muito chuvosa, assim, só que ao mesmo tempo muito nublado. E eu lembro detalhes que eu sentei na mesa, assim, e eu comendo uma bolacha, e mesmo muito pequenininha, mas era como se o Espírito Santo tivesse ali mesmo me dando forças ali, sabe? Como se estivesse me falando, Tainá, vai acontecer alguma coisa, mas, filha, eu tô aqui com você, né? E eu lembro que eu peguei, assim, um pacote de bolacha e não quis almoçar, e eu lembro que eu olhava, assim, e eu não entendia o sentimento e por que eu tava sentindo aquilo, eu nunca tinha sentido aquilo, né? E aí minha mãe terminou o horário de trabalho, a gente foi pra casa. E na minha casa não tinha chuveiro elétrico, né? Então era só chuveiro frio mesmo. E aí minha mãe tinha que esquentar água na panela pra mim, pra eu tomar banho, né? Então ela falou, fica aí sentadinha que eu vou esquentar a água. E... Enfim... Tava passando uns bois nessa hora, e eu amava ver boi. Amava, via aqueles carros de boi na Bahia, assim, vinha aquele barulhinho, eu amava ver, né? E eu lembro que eu tava na sala, tava sentada, e eu levantei pra ver os bois vindo pela janela, né? E eu olhei, e aí eu falei assim, não, eu lembrei que do meu quarto dava pra ver também, né? Então eu corri lá no meu quarto, e olhei pela janela do meu quarto. Não contente, a hora que os bois passaram, eu falei assim, eu vou correr na porta da frente, que eu consigo sair na estrada, consigo ver, né? E aí... No momento que eu tava passando pra ir pra sala, a minha mãe tava vindo da cozinha com a panela fervendo de água. E ela tava com a panela porque ela ia colocar num outro balde de água fria, né? E aí, nem eu conseguia ver ela e nem ela conseguia me ver, porque tinha uma parede, assim, que atravessava, assim, no meio. E a gente deu de cara uma com a outra. Sim. Na hora que a água caiu, eu não senti nada. Eu só fui sentir, eu andei como daqui, onde o gel tá ali, né? E aí... Foi a hora que a minha mãe gritou. Então, no momento da adrenalina ali, eu não senti. Na hora que a minha mãe gritou, aí eu já senti como se fosse fogo, assim, subindo, né? E aí, no nervoso ali da minha mãe, o ato dela foi puxar a minha camiseta, né? Nossa. E no que ela puxou a minha camiseta, a pele inteirinha veio junto, assim. Pele inteira veio junto e já desgrudou. Então, eu entendi ali o que estava acontecendo quando eu vi a minha pele inteira grudada na camiseta que ela tinha tirado. E aí, na hora que eu olhei, quando eu olhei, minha pele já tava inteira borbulhando. Igual a água mesmo, quando tá fervendo, sabe? E aí, a minha mãe gritava, ela gritava muito, eu não sabia... acho que minha mãe, ela não entendia muito bem, assim. Foi um choque tão grande que a reação, né? Desespero. E aí, ela gritava e ela colocava a mão na cabeça, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E ela chamava muito, assim, o Espírito Santo, né? E aí ela abriu a porta da frente comigo, eu lembro que ela tinha uma blusa de frio verde, ela colocou a blusa de frio verde assim em cima de mim, pra sair lá fora, né? E aí, no que ela saiu, a minha avó tava passando na frente da minha casa. Tipo, como um anjo, assim, né? E aí ela gritou, mãe, Ana. E aí, a minha avó já veio, e eu lembro que muita gente chegou na minha casa. Nem eu sei de onde que veio tanta gente, mas eu acho que no momento ali do acidente, enquanto a ambulância não chegava, a minha casa encheu de mais de 50 pessoas. Porque era interior, cidade pequena, né? Cidade, roça mesmo, né? Então quem morava perto eram os parentes, o tio de fulano conhece ciclano, então eu acho tudo conhecido, né? E aí a filha do Joilton, e aí todo mundo veio na minha casa. Eu lembro que eu olhava na janela, tinha gente com a cabeça, assim, um monte de gente olhando. E eu olhava na porta que tava aberta e todo mundo. E nisso eu subi no sofá. Eu lembro que eu subi no sofá e eu gritava muito, eu vou morrer. E aí a minha mãe, eu me desesperava, porque assim, minha mãe é a minha força, né? Eu acho que de todo filho a mãe é uma força. E quando você vê que a mãe tá perdendo a força, você fala, então, né? A dimensão, assim, do sentimento de uma criança é isso, né? Você vê a sua mãe indo,
você balança também, né? Sim. E eu gritava, eu vou morrer. Nesse momento você já sentia muita dor. Eu já sentia muita dor. Uhum. Aí, a hora que ela tirou, assim, que eu entendi, assim, foi mais adrenalina, sabe? A hora daí a hora que você foi, É. cair em si... A hora que eu caí em si foi na hora que eu vi a pele, que daí eu já senti como se fosse fogo subindo mesmo, né? E aí, eu no sofá, e aí, enfim, eu gritava muito que eu ia morrer. E nisso as minhas tias chegaram, foi tudo muito rápido. Eu não sei, eu também não consigo... Uma questão de tempo, assim, não sei se foi 15 minutos, não sei se foi 50. Sim. Mas pra ter chegado muita gente, eu imagino que tenha demorado um pouquinho de tempo, só que tudo muito rápido, né? E eu lembro que todas as minhas tias, elas ficavam eu no sofá em cima, gritando, a minha mãe tava na porta, ela tava com a mão na cabeça, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Porque a minha mãe, ela se culpava muito, né? Então ela gritava, o que é que eu fiz, o que é que eu fiz? E as minhas tias desse lado só sabia gritar e falar assim, você não vai morrer, calma, você não vai morrer. E eu gritando, eu vou morrer. E aí, o meu pai, ele trabalhava na roça. E aí, ele tava, acho que vindo, e foram alguém encontrar ele. E nisso, ele já subiu na moto desse alguém que foi encontrar ele e chegou. No que meu pai chegou, eu era muito apegado do meu pai, né? Então, quando meu pai chegou, já foi um baque maior ainda, né? Eu olhava pro meu pai, olhava pra minha mãe, e eu me via como se eu já tivesse morta pela tristeza no olhar deles, né? E as minhas tias gritando. Eu sei que demorou a ambulância chegar. Isso eu lembro que a ambulância chegou porque não tinha ambulância naquele momento na cidade. E o primeiro hospital ficava a 1 hora. Caramba. De onde eu morava, né? E aí, enfim, a ambulância chegou depois de 3 pessoas terem ido. Esses detalhes, assim, são detalhes que algumas coisas os meus pais me contam, né? Tipo, igual, essas 3 pessoas foram atrás, depois que as minhas tias foram me contar, enfim. Só que eu lembro muito das cenas, assim, delas gritando, e eu gritando também. E aí a ambulância chegou, foi a minha mãe passando mal, desse lado. O meu pai foi sentado e eu com a cabeça no colo dele. Sim. E a minha madrinha foi no banco da frente com o motorista da ambulância. E o meu pai, ele foi durante 1 hora me assoprando. Então, ele assoprava toda a minha caixa torácica, braço, pescoço, pra refrescar. E ele foi o tempo inteiro, sabe? Eu gritando E eu me desesperava, porque eu via minha mãe do lado, minha mãe quase morrendo junto. E aí, a minha tia lá na frente, calma, Ná. E o motorista nunca tinha visto, assim... Motorista de ambulância, cidade pequena, assim, né? Nunca tinha visto algo tão grave. Então, ele também não podia correr na pista, porque a pista estava escorregadia. Depois de um tempo, a gente pega uma pista, né? Estrada de barro, depois uma pista. E quando chegou nessa pista, ele também não podia correr, porque podia deslizar, né? E ele também nervoso, porque ele estava indo devagar, ele não podia correr mais. Então, foi assim, um desespero, né? Quando eu cheguei no primeiro hospital, 1 hora depois, por aí, os médicos me levaram. Eu lembro que eu entrei, os meus pais entraram comigo, assim... E a recepcionista, eu lembro disso, todo mundo assustado, todo mundo pronto-socorro muito assustado. E aí eu entrei pra primeira salinha que tinha, né? E aí os médicos me olharam e falaram assim, o caso dela é muito grave, ela vai ter que ir pra Salvador. Salvador ficava 4 horas dali. Caramba. E aí eu com sede, porque assim, é como se você nunca tivesse bebido água. A sede que te dá, assim, é fora do normal. Eu nunca senti aquela sede na minha vida. É como se eu nunca tivesse bebido um gole de água, sabe? E eu lembro que eu pedia muita água, né? E aí o médico não tinha deixado tomar água. Só que acho que a minha madrinha, nesse desencontro, nesse desespero, a minha madrinha falou com a enfermeira e a enfermeira liberou-me da água. E não se pode tomar água, né? Quando você sofre algum acidente, sim, ou quando você vai fazer alguma cirurgia. Porque se você tiver que ser submetido a uma cirurgia, aquela água pode voltar pro pulmão, pode causar uma pneumonia posteriormente, sim, né? E aí, os médicos falaram, ela não vai poder ficar aqui, ela vai ter que ser transferida pro hospital referência HGE lá em Salvador, né? E nisso eu não vi mais a minha mãe, porque a minha mãe também já teve que ser atendida. Minha mãe teve problema de pressão alta, então, enfim... E o meu pai ficou comigo, só que o meu pai tava com roupa da roça. Como eu teria que viajar para Salvador, eles não deixariam, aí já teria que ser uma avançada, né? Eles não deixariam ele entrar na avançada com a roupa toda suja, né? Só que a minha madrinha, ela tava comigo. E aí ela foi acompanhando também, meu pai ficou comigo e a minha madrinha com a minha mãe. Quando os médicos avisaram que meu pai não poderia ir, aí deram um calmante pra minha mãe, tinha que ter um responsável, tinha que ser a minha mãe, já que meu pai não podia ir, né? E aí levaram ela, colocaram ela na ambulância junto comigo, minha mãe ainda, sabe, meio aérea ainda. E aí não deixaram meu pai ir, eu tive que ir, só eu, a minha madrinha e a minha mãe. Minha mãe, pelo que eu me lembro, acho que, não desmaiada, mas acho que de medicação muito forte. Eu atrás, só que daí eu já fui medicada, eles já me deram um remédio pra dor lá, né?
E aí, eu lembro da chegada em Salvador, eu lembro que eu também muito assustada. E acho que eu me assustei mais ainda na hora que realmente eu cheguei no HGE, né? Porque a gente foi passando pelo corredor e, querendo ou não, é hospital público, né? Sim. E eu na maca, no corredor, e eu olhava pro lado, tinha uma pessoa com um braço quebrado gritando, olhava pro outro lado, tinha um menino com um alicate no dedo, assim, sangrando, sabe? Então, Sim. pra uma criança que nunca tinha visto aquilo, Uhum. era Algo muito novo, forte, sim, né? assustador. Muito assustador. E aí, cheguei lá, eu fui pro térreo, né, onde ficava todas as crianças, fui pra aula pediátrica, onde todas as crianças que iam fazer uma cirurgia ficavam. Sim. Então, elas ficavam lá aguardando. E também a avaliação. E aí, eu lembro que tinha esse menininho do meu lado, que toda hora ele levantava o dedo e o dedo com um alicate, assim, no enfiado. dedo, assim, grudado, assim, atravessado. E eu, nossa, assustada, né? E aí, a minha madrinha não pôde ficar, porque só poderia ficar um acompanhante. Então, a minha mãe foi muito forte. Ela teve que se recuperar ali na marra mesmo, por mim, assim. Sim. E aí, eu lembro que no momento que eu entendi mais ainda que era grave, foi na hora que os médicos chegaram e eles me olharam, minha mãe chorando, né? Eu chorando também, porque mesmo com a medicação não era forte o suficiente pra tirar toda a dor, né? E eles tiraram a atadura que o pessoal do outro hospital tinha colocado pra proteger. E aí a médica, lembro que a médica virou pra minha mãe e falou: mãe, isso aqui é cirurgia. E aí, nesse momento, na minha cabeça, eu não entendi o que era anestesia, não entendi o que era cirurgia. Eu falei, eu não morri lá no momento, vou morrer agora mesmo. Porque essa mulher vai me tirar aqui, é agora que eu morro, Sim. né? Uhum. E aí, eu lembro que eu virava pra minha mãe, e minha mãe conta, né, que eu dormia e não parava de sair lágrima. Porque até dormindo, mesmo com morfina, medicação, eu sentia bastante dor. Sim. Isso ainda na espera pra cirurgia. Uhum. O que aconteceu? A enfermeira do outro hospital me deu água. E aí eu não podia fazer cirurgia, embora fosse grave. Eu tive que esperar umas 16 horas pra conseguir fazer a cirurgia. Isso ali em observação. Isso ali em observação, com um monte de criança, Saía gritando. Foi um momento forte, assim. Eu lembro que era muito estranho, porque eu acordava... Eu dormia, acordava, não sabia se era dia, não sabia se era noite. Eu também tava meio dopada, assim, da medicação. Uhum. E aí eu fui levada pra cirurgia, assim. Foi também muito assustador. Porque daí minha mãe não podia entrar comigo, né? Uhum. Quantos anos você tinha nessa época? 7. 7 anos. 7 anos. Isso aí tipo, pra um adulto é muita loucura. Imagina pra uma criança de 7 Uma anos. criança. E aí acho que caiu a real ali, Uhum. sabe? Tanto no momento da médica chegando pra avisar, como no momento que eu entrei pra cirurgia, que eu não via minha mãe. E eu lembro que eles tentavam me acalmar, os médicos na cirurgia, eles falavam assim, Tainá, vai fazer a cirurgia, mas é rapidinho, tá? Aí, vamos lá, conta. Acho que na hora que eles foram me dar anestesia, né? Tainá, vamos lá, conta com a gente. 1, 2, 3. E eu lembro desse 3, assim. E aí, na hora que eu acordei, eu lembro do 3, 1, 2, 3. E no que eu acordei, a dor que eu sentia já era, acho que 10 vezes mais do que eu preferia me queimar do que sentir a dor. Hoje, se você me perguntasse, eu prefiro 1000 vezes ter uma água sendo derramada em mim do que sentir a dor que eu sentia após a cirurgia. Após a cirurgia. Após a cirurgia. Misericórdia. Foi muito traumático, assim, né? E eu lembro de eu acordar, abrir meus olhos assim e o teto de um elevador. Foi aquela cena de novela mesmo, né? Você acorda, teto do elevador, e aí já veio aquela dor imensa. E aí eu gritava. Era a única coisa que eu sabia fazer, era gritar. E aí vinham os médicos, me seguravam, e eu gritando de dor. E nisso eu já fui transferida pra ala de queimados mesmo, né? Uhum. Então, se eu achava que um alicate no meio do dedo era assustador, a hora que eu chegasse no centro, na ala de queimados mesmo, aí era pior. Porque eu olhava pro lado, eu não sabia se a pessoa que tava do lado era homem ou mulher, porque tava muito deformada. Se eu achava que 30% era muito, a mulher que tava do lado tava com 90% do corpo queimado. Caramba. Então era assim, era uma coisa surreal. E o cheiro muito forte, né? Porque a ala, ela cheira a pele queimada. Sim. Não tem. Você tá ali no hospital, claro, muita medicação. Mas a pele queimada, ela tem exudato, né? Um líquido que sai da pele, que é uma forma de defesa do corpo. Sim. E ele é um odor muito forte, assim, né? É a mesma coisa de pus, né? É um odor muito forte, assim. Uma água mesmo, amarronzada, assim. Uhum. E aí toda hora eu tinha que ficar trocando. Então, me mexer, toda hora eu tinha que me mexer. Porque daí sujava, as enfermeiras vinham, As ataduras me limpava. tinha que trocar constantemente.
Eu vou chegar lá. Geralmente trocava uma vez ao dia, né? Sim. E aí, você achava que a dor da cirurgia era pior? A troca da atadura era pior. A troca da atadura. Sério? Porque eles tinham que me dar banho. Uhum. E no banho, eles tinham que tirar a pele que tava morta. Tipo, raspagem. Então eles faziam a raspagem no cru, com buchinha mesmo. Sabe Uhum. buchinha de lavar louça? A parte verde ali, eles esfregavam até a pele. É muito semelhante com a pessoa quando se acidenta de moto. É dessa forma aí também. Não sei se eles É, fazem o dessa mesmo forma, procedimento. Precisa fazer a lavagem. Sim. E não, tipo assim, não tinha outra opção. Tinha que lavar. Tinha que lavar. Porque a pele morta, ela pode dar uma infecção Uma maior, infecção né? maior. E aí, os primeiros banhos, assim, a atadura, ela grudava, porque eu tinha que usar uma pomada antes, né? Antes de colocar a atadura, tinha uma pomada. E aí, eu tinha que colocar... E aí, ela grudava, porque ela secava. E aí, eles tiravam... Os enfermeiros não tinham dó. Só que eu lembro que era assim... Foi um momento muito difícil, porque lá em Salvador tinha uma casa de apoio, onde as pessoas, os acompanhantes, ficavam, que era da prefeitura... Prefeitura da cidade, né? Sim. Então, eu morava numa cidade chamada Esplanada, né? E em Salvador tinha uma casa de apoio da cidade de Esplanada. Que muitas pessoas iam fazer exame lá em Salvador, enfim. E aí, os meus pais, eles revezavam. Meu pai ficava durante o dia e a minha mãe durante a noite, porque homem não podia ficar à noite na minha ala, porque no meu quarto só tinha mulher. Uhum. Então, não podia ficar homem durante a noite, né? E aí... Como meu pai ficava a maior parte do tempo, o meu pai quem via todos os procedimentos, porque todos os meus procedimentos eram de manhã. Só que meu pai ele não aguentava, então ele sempre me deixava sozinha. Uhum. Então, em todos os momentos, quando os enfermeiros vinham, meu pai ele saía chorando e eu ficava sozinha. E isso durante muito tempo foi muito difícil, assim, né? Porque o momento que eu mais precisava, não tinha mãe e eu não tinha meu pai. Meu pai não aguentava, né? Hoje eu entendo, né? Realmente, naquela situação é muito difícil. E aí vinha, tipo, 3 enfermeiras, assim, pra me dar o banho. Quando eles vinham, eu já gritava muito, né? Porque eu já sabia. E durante o banho era terrível, assim, saía sangue por causa da... E elas tiravam mesmo, e elas vinham e esfregavam com... Elas... É o trabalho delas, né? Tem que... Ela estava pensando ali no seu melhor, né? No meu melhor, exatamente. E aí, foram trocando ataduras e me dando banho, e a pele apodrecendo, e os médicos já não estavam entendendo porque a pele estava apodrecendo. Mãe, tem muita pele necrosada. Então vamos fazer uma segunda cirurgia, a gente tira a pele. Beleza, fui pra minha segunda cirurgia. E aí toda a história se repetia. Dias tomando banho, dias tirando a pele necrosada. Mãe, a pele da Tainá continua necrosando. Vamos fazer uma terceira cirurgia? Vamos fazer uma terceira cirurgia. Então vamos lá, Tainá pra terceira cirurgia e a pele necrosando. Quando eu voltei da terceira cirurgia, os médicos falaram, mãe, depois de um tempo, né, mãe, a pele da Tainá continua necrosando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um enxerto de pele. Então, a gente vai tirar a pele glúteo, coxa, né, pra colocar. Pra ver se o corpo dela aceita a própria pele. Aparentemente, é pra aceitar, né, o mesmo organismo. E aí, durante a madrugada, minha mãe começou a rezar. E ela rezava muito. E os médicos falaram, né? Uma noite antes, os médicos tinham vindo. E a médica tirou a atadura, a minha pele tava preta, necrosada. Aí a médica falou assim, realmente vai ter que fazer uma quarta cirurgia. E não adianta mais fazer raspagem, porque a necrose já tá muito avançada, né? Vai ter que realmente fazer a raspagem, o debridamento, pra ver se aceita. E aí, a minha mãe, muito angustiada, porque eu já tava... Quando eu voltei da terceira cirurgia, eu já voltei no oxigênio. Então, eu já não tava conseguindo respirar, eu sozinha, né? Eu precisava de ajuda dos aparelhos. E aí, a minha mãe começou a rezar muito, porque os médicos já tinham falado que talvez eu não resistisse àquela cirurgia, a quarta cirurgia. Meu corpo já tava muito debilitado. E foi muita cirurgia num curto período de tempo. Sim. Isso foi o quê? 10 dias. Isso aí foi 10 dias? Foi 10 dias. Caramba. Um período de 10 dias, Sim. assim. E minha mãe rezando, porque sabia que se eu fosse, eu não tinha muita chance de voltar, mas se eu não fizesse a cirurgia, eu poderia morrer também na mesma semana, né? E aí, a minha mãe rezando durante a madrugada, os médicos iam me pegar às 5 horas da manhã, 5 ou 6 horas da manhã pra fazer a cirurgia. E aí, a minha mãe, ela colocou a mão na minha caixa torácica. Ela conta que ela me entregou naquele momento, né? Nas mãos de Deus mesmo, que fosse feita a vontade dele. Mas ele pedia muita intercessão de Nossa Senhora. Ela pedia muita intercessão de Nossa Senhora. E aí, no momento que ela colocou a mão na minha caixa torácica, ela falou que ela viu um arco-íris formar em cima da mão dela. Ela viu um arco, assim, se formar em cima da mão dela.
E aí, no outro dia de manhã, os médicos vieram me buscar pra levar pra cirurgia. E aí, minha mãe ficou na sala de espera. Ela falou que os médicos foram, em poucos minutos, os médicos voltaram. Uma médica, né? Ela conta que a médica tava muito assustada e ela achou que era já pra dar notícia de que eu tinha falecido, né? E a médica falou assim, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas só pode ter acontecido um milagre. Porque ontem à noite a pele da Tainá tava necrosada e quando a gente tirou a atadura hoje, a pele dela tá totalmente cicatrizada. Não será mais preciso fazer a cirurgia. A Tainá tá sendo tirada do centro cirúrgico e vai ter alta ainda essa manhã, porque a pele dela não tem nada. Então, tipo assim, a minha pele, ela tava com o aspecto de quem já tava cicatrizando há 2 meses, por exemplo. Sim. Foi uma coisa da noite pro dia, tipo, às 8 horas da noite estava necrosada, às 8 horas do dia da manhã, a pele já não tinha mais nada. E aí, na mesma manhã, eu tive alta. Você teve alta no mesmo dia, na na mesma mesmo manhã? dia, na mesma manhã. Às 9 horas da manhã eu tive alta. Fui tirada do oxigênio, consegui, voltei já conseguindo respirar. E assim, minha mãe conta que esse momento de oração foi um momento de fé que ela nunca, até hoje, ela nunca conseguiu atingir. Porque ela fala que é uma fé que se junta com um desespero muito grande. Então, o pedido ali, acho que é um pedido forte, assim, com convicção mesmo de que Deus está escutando, de entrega e confiança ali, né? E ela fala que ela nunca conseguiu atingir esse nível de fé, mas que ali foi um momento da vida dela que pra ela também foi um milagre pra mim, pra minha vida, né? E um milagre também pra ela, né? Como um testemunho que ela pode carregar. Caramba. Acho que foi o ápice, assim, tipo, que ela se rasgou total ali, né? Se entregou. Ela é a última alternativa, né? Pegou o coração dela e entregou nas mãos de Deus ali, né? Como pedido. Pedir e recebereis. Pois é, gente. E daí, quando você... quando você acorda, que você começa... Você criança, começa a ter ciência de tudo isso, você já nem tinha tanta dor, assim? Ou já não tinha mais dor? Já não tinha mais dor. Eu lembro que na manhã... Claro, eu tinha que fazer muitas fisioterapias, né? Durante o período que eu tava no hospital. Então, me mexer era muito difícil. Então, meu pescoço, ele ficou por um tempo... Eu não conseguia movimentar, eu ficava com ele mais torto assim, né? E eu tinha que fazer a fisioterapia lá. E a pele, ela queimada, ela gruda muito. Então, a pele, ela gruda na própria pele, assim. Então, é muito difícil pra você movimentar. E eu lembro que nessa manhã, eu não conseguia pegar brinquedo. A gente tinha também a brinquedoteca lá. E os médicos, as fisioterapeutas me levavam pra eu fazer uns exercícios, né? Sim. E eu lembro que nessa manhã... me deu uma fome muito louca, assim. E eu lembro que eu conseguia pegar a colher do meu pai. E eu comia a minha comida e ainda fui comer a do meu pai. E eu lembro que eu conseguia pegar e colocar na minha boca. Então ali foi, tipo, mesmo com a atadura, porque eles ainda deixaram a atadura pra proteger a pele, né? A pele, querendo ou não, ainda tava sensível. E eu lembro que eu conseguia fazer os movimentos naquela manhã, né? Então, pra mim, como criança, né? O que é isso que tá acontecendo, né? Tipo, como criança é uma loucura, né? Em tão pouco tempo ter acontecido tudo isso, do nada você acorda. Então, peraí. Então não é tão assim, né? Como as pessoas falam, um acidente, né? Uma coisa assim. Mas realmente é que foi um milagre. Naquele momento ali você não tinha noção da... Como que eu posso dizer? A gravidade que tinha acontecido pra algo, tipo, surreal. Não. Ali... Eu não conseguia. Pra mim, tipo assim, então é assim que as pessoas se acidentam e com 10 dias tem alta, tá boa. Fez umas 3, 4 cirurgias, tá tudo bem. Tá tudo bem. Na minha cabeça, né? Sim. Aí depois, conforme eu fui crescendo... Eu via que as pessoas se assustavam muito, né? Quando a minha mãe contava. Então, como assim esse impacto nas pessoas que estão escutando, né? E aí eu fui entendendo. Eu já cresci, foi um tempo também muito difícil, porque eu não pude estudar. Então, eu não pude voltar pra escola logo de início, porque eu ainda tinha... ainda podia pegar alguma bactéria, alguma coisa. Tinha um receio, né? Tinha um cuidado. Tinha um cuidado. Eu não podia sair no sol. Eu não podia. Ainda não posso. Hoje, se eu for, tem que ser com um médico liberado, com todos os protetor solar, que é prescrito pela dermatologista. Mas, assim, praia também. Então, sol, assim, estar exposto ao sol muito forte, eu ainda não posso. Eu ainda sinto, até hoje, né, muita coceira, assim. Se eu saio no sol muito quente, eu já começo. Aí eu tenho que ir lá, passar um creme, dar uma aliviada. Eu não podia usar roupa preta também. Porque, eu não sei exatamente, mas acho que os médicos explicavam que acho que esquenta mais, não sei. Tinha que usar mais roupa clara e roupa que cobrisse.
Uhum. E eu também tinha que usar alguns olhinhos, óleo de amêndoa, essas coisas assim. Então, mesmo depois, eu ainda fiz tratamento durante 4 anos. Certo. E você já chegou a questionar, provavelmente sim, qual que foi a sensação dos seus pais naquele momento ali, nessa virada? Chegou a questionar eles já em algum momento? Tipo, qual que foi a sensação deles? Você fala no ato ali do O acidente? ato Não, do da milagre. cura ali, Do do milagre. Já e ao mesmo tempo não, né? Porque eu acho que a fé que a minha mãe viveu ali, só ela. Meu pai, ele não fala sobre o assunto. Ele não toca no Ele não toca no assunto. Pro meu pai foi uma coisa muito traumática que aconteceu. Então hoje, às vezes eu pergunto alguns detalhes, né? Uhum. Às vezes hoje, né? Ô pai, e quando aconteceu isso? O senhor lembra se era assim? Ele não toca, ele sai. Uhum. Então meu pai, ele ainda tem ali uma ferida ali, né? Sim. Do trauma muito uma grande. pessoa mais antiga, eles são mais conservadores, né? Sim, E meu pai ainda E daí, tem. tipo assim, as pessoas estão assistindo e falando assim, mas isso é normal, ela permaneceu ainda fazendo tratamento, ela ainda permaneceu com cicatriz. Isso é normal? De uma hora pra outra, sim? De uma hora pra outra, não. Tipo, de uma noite. De uma noite pra uma outra, noite não. dormida, é normal isso aí? Com certeza não. dormiu ruim e acordou boa, né? É realmente entender a dimensão de um milagre, né? A dimensão de uma entrega com Cristo. É olhando a fé da minha mãe que hoje eu me baseio. Minha mãe teve uma fé capaz de me entregar o meu coração e o dela nas mãos de Deus. Ela teve uma confiança, né? Então, hoje também é como uma inspiração e uma motivação. Eu também me rasgar e também me entregar diante hoje da minha caminhada, né? Sim. Quando você volta pra sua cidade, que era do interior, as pessoas te viam. Tipo, literalmente elas assustavam. Assustavam. Tipo, era algo inexplicável. Assustavam, só que também minha mãe, ela levava ao testemunho, né? Então, eu via muita gente chorar. Uhum. Então, você contava e eu ficava sem entender também. Então, meus pais, eu lembro, tipo, às vezes meu pai encontrava, nossa, a Tainá, nossa, eles chamavam a minha mãe de Lil, né? Nossa, Lil, mas e aí, ela melhorou? Como que tá? Nossa, mas foi rápido, né? Sabe, foi uma coisa muito... E aí, eu vi minha mãe contando, e era um chorando, e eu, no momento, eu não entendia muito bem ali o que tava acontecendo, né? Sim. E então, isso aí a sua mãe levou o testemunho pra frente, assim, ela não guardou pra ela, não foi. Onde a minha mãe chega, ela conta o meu testemunho. Isso até hoje? Até hoje. Até hoje. É um dos primeiros assuntos que ela vai contar se ela estiver conversando com você. Uhum. Ela vai chegar, ela vai puxar um assunto de Deus. Então, a minha filha. Aí ela fala. Que bacana. E daí vocês permaneceram lá na Bahia por quanto tempo? Depois do acidente, 4 anos. Mais 4 anos. 4 anos, que foi o tempo que eu fiz também o tratamento. Que você estava fazendo. Daí vocês já vieram pra cá? Pra São Foi. Paulo? Em 2014 eu vim pra Salto. Pra Salto, direto pra Salto. Direto pra Salto. Uhum. Tinha uns tios meus que moravam aqui, e aí lá a gente começou a ter mais dificuldade financeira. Então os meus pais resolveram vir pra cá em busca de trabalho. Uhum. E nesse momento, você ainda é criança, esses 4 anos, você já começou a procurar Deus, começou a procurar a igreja, ou ainda era de uma forma acompanhando sua mãe? Depois que eu comecei a ter uma idade, comecei a entender, eu comecei também a escutar a voz de Deus. Então, mesmo que muito pequenininha, e também acredito que também por influência, tudo que aconteceu comigo, eu já comecei a perceber, calma aí, alguma coisa tem diferente. Uhum. Sabe quando você sente seu coração assim, não, alguma coisa tem diferente. Então, desde que eu comecei a entender sobre Deus, eu já sentia meu coração ter muita sede de Deus. Só que foi uma longa caminhada até eu descobrir que realmente esse sentimento que eu tinha era uma sede de Deus mesmo, assim, sabe? Uhum. Não foi da noite pro dia, assim, não. A hora que eu tomei consciência, é isso. É Deus que tá aqui me chamando no meu coração. Uhum. Foi uma caminhada pra discernir o que era essa voz, né? Sim. Não foi tão simples, Não foi também não. do nada, assim. Embora... É difícil de explicar, porque ao mesmo tempo que... É difícil entender, mas ao mesmo tempo é como se eu sempre tivesse esse chamado no meu coração. Ao mesmo tempo que é muito difícil entender e compreender a partir de quando iniciou, Sim. é como se eu sempre tivesse isso no meu coração, sabe? Por exemplo, o momento que você tá lá comendo a bolacha lá antes do acidente, é algo que você olha pra trás e você percebe que tem algo que... Hoje eu já começo a enxergar. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente demora muito pra ter o discernimento. Sim. Coisas que, tipo, aconteceram na nossa infância, a gente vai só saber do nada. Você para pra pensar assim,
nossa, eu passei por aquilo por causa disso. Disso. Você para Tudo pra tem um pensar. porquê. Né? Tudo tem um porquê, mas você demora pra saber. Você esse começa a alinhar entendimento, os porquê ali, ligar os É. porquê, né? Aí, Mas isso aí pode demorar anos, né? aí hoje, já, tipo assim, em direção espiritual, e tendo. Hoje, descobrindo mais um pouco sobre Deus, né? Realmente, eu olho lá atrás e eu falo, é como se o Espírito Santo estivesse ali me avisando. Tipo, preparando o meu coração mesmo, sabe? Porque foi algo que, tipo, naquele momento da bolacha, não tava normal. Eu não entendia. E não tava normal o que tava acontecendo ali. É como se eu sentisse, tipo assim, como se tivesse uma nuvem, uma grande nuvem atrás de mim. Só que Uhum. pra mim é o tempo nublado. Uhum. Tipo assim, um exemplo. Sim. Eu não entendia, mas Sim. eu percebia que tinha alguma coisa diferente. Uhum. Como se tivesse realmente alguma coisa ali preparando meu coração, sabe? Me avisando de que alguma É coisa. que a gente, nesse decorrer do tempo, a gente não tem o conhecimento, né? Quando a gente busca o conhecer Deus, busca cada vez mais, todos os dias, se aproximar dele, conhecer, aí você vai ganhando esse conhecimento e vai Sim, entendendo o que é. O que está acontecendo Porque por trás. às vezes a maior parte das pessoas sente, porém não sabe o que é esse sentimento. Uhum. Depois que você começa a se aproximar e conhecer, que daí começa a fazer sentido, entendeu? Você volta, né? Você Você volta e vai trilhando desde quando Sim. você era criança, assim, e você vai vendo. É aí que também é um ponto de grande inspiração pra mim, né? Você vai vendo o quanto Deus, desde que eu nasci, vem cuidando, né? Eu também quase morri quando eu era pequena. Uhum. O médico prescreveu um remédio errado pra mim. Eu não sei se o médico ou o farmacêutico deu errado, e meu pai deu uma dose muito grande, então eu fui parar no hospital. Então, tipo assim, é como se realmente Deus ali já cuidando de cada passo, assim, sabe? Sim. Não é só a hora, mas eu vou fazer algo grande pra que você possa tocar outras pessoas lá na frente. Sim. É levar o meu testemunho com a sua vida. É isso, é levar ele, Sim. né? Uhum. E, Tainá, e daí como que começa a sua caminhada real? Tipo, você veio pra cá, pra Salto, e você permanecia aí na igreja normalmente? Ou chegou... E não ia. E não ia. Lá e cá. Lá e cá. Uhum. E como que começa, assim, tipo, alinhar as coisas nos trilhos, assim, começa a funcionar? Deixa eu falar um negócio muito doido, assim. Minhas amigas, Uhum. eu vou fazer crisma. Eu falei, eu também vou fazer crisma. Você já tinha feito a primeira comunhão? Primeira comunhão, não tinha feito. Ah, tá. Só que daí elas iam iniciar a crisma. Ah, elas iam começar a crisma. A crisma. Uhum. E sabe quando... Tá, eu vou. Eu não sei o que tá mandando eu ir não, mas eu vou. Uhum. E aí eu fiz a primeira comunhão junto com a crisma. E aí foi onde eu tive a minha primeira experiência, realmente, assim, experiência espiritual, assim, né? Que foi um momento de adoração que teve durante a minha crisma. E aí foi o meu primeiro repouso no espírito. Caramba, sério. Isso na crisma, Na na crisma. preparação da crisma. Foi a primeira vez e eu, tipo assim, sabe quando você caminha, mas caminha porque você sabe que tem alguma coisa grande, mas ao mesmo tempo você fica, ai, será? Uhum. Tipo, não... É aquela fé que você não experimenta, Amor, então... né? É. Tipo, eu tô indo porque todo mundo vai. E uma falaram tibieza ali, é. Falaram que tem que ir. Tem que ir, Uhum. tem que fazer crisma. Lá na frente diz que tem que fazer pra casar. Uhum. Tava fazendo. Uhum. Aí, foi a minha primeira experiência, assim, e eu morna, assim. E aí foi quando eu senti, né, mesmo, assim, algo muito forte puxar minhas pernas, assim. Como se fosse uma pessoa mesmo me puxando, assim. Uhum. E foi onde eu repousei no espírito. E ali foi a minha primeira experiência. Nunca eu levantei maravilhada. Eu falei assim, isso aqui não é desse mundo. Isso aqui não é desse mundo, não. O que aconteceu comigo aqui foi espiritual. E aí eu comecei a entender. Não, realmente, Deus, ele tem um chamado diferente na minha vida. Embora repouso no espírito seja comum, experiências sejam comum, mas ele me escolheu para um grande milagre, né? E ele continua me chamando. Deus não desistiu de mim. E aí, fiz a minha crisma, e foi um momento maravilhoso, foi em 2018, e foi um dos melhores anos, assim, da minha vida, porque eu realmente me firmei ali na fé, ia em tudo, e foi onde eu conheci o Gel também, e o Gel sempre falava pra mim, né, ele doente, a gente se conheceu, e o Gel falava assim, Tainá, você é diferente. Uhum. E eu sempre tive isso comigo, mas como assim diferente? E o Gel batendo na tecla, você é diferente. E aí passou os anos, eu me mudei para um outro bairro. E aí eu parei de ir na igreja. Frequentei uma vez ou outra os Filhos da Imaculada, né? E aí depois parei, conheci o mundão. Caiu no mundão. Conheci o mundão. E aí durante um tempo
bebia muito. Então, meu pai, ele bebia, né? Uhum. E aí eu comecei a beber muito, só bebia cachaça, as coisas, bebida quente, Coisa forte. coisa forte. Aí eu comecei com as amizades que não eram amizades que me levavam pro caminho de Deus, né? E comecei a ir pra festa, comecei a ir pra praça, né? E me envolvi, assim, num mundo que eu sentia que eu não era dali, né? E aí eu fui num lugar, numa boate, eu não sei se é boate que fala. Uma balada. Um boteco. Boteco. Uhum. E aí eu lá com o pessoal, e tinha bastante gente, tava tendo um show de uma pessoa. E aí eu lembro que eu escutei uma voz. Eu não tinha bebido nesse dia, eu não sei o que aconteceu. Não bebi. Uhum. E eu lembro que eu no meio dessa festa, e lotado de gente, e eu lembro que eu escutei uma voz no meu ouvido falando assim, aqui não é o seu lugar. E aí eu olhei pra trás, eu falei, só tem gente bêbada aqui? Uhum. Eu tô com o meu grupo, eu olhava pra um lado, tinha um virando a garrafa, o outro lado, uma menina beijando outra menina, e era, tipo assim, eu olhei, eu falei, de onde tá vindo? E aí sabe quando você dá aquele gelo, Uhum. o corpo arrepia inteiro, de onde tá vindo essa voz? E aí, de novo, aqui não é o seu lugar. Só que Falou pela segunda vez. pela segunda vez, aqui não Uhum. é o seu lugar. E é uma voz muito diferente, porque ao mesmo tempo parece que vem daqui, parece que vem daqui, né? Parece que vem do coração. E foi uma baita experiência também, né? Porque como assim tá saindo uma voz que não é exatamente humana, né? Sim. E aí eu lembro que naquela noite depois teve um after com um pessoal que eu nem conhecia, tava no carro de gente que eu nem conhecia, né? Mas que eu tinha uma amizade ali que me levava pro mundo, conhecia ela, então, enfim, né? E aí eu fiquei com esse negócio na minha cabeça, esse negócio de aqui não é o seu lugar. E aí eu comecei a pegar a Bíblia. Falei assim, ó, eu acho que Deus tá falando alguma coisa. Eu não vou largar esse mundo, porque eu não vou ser bitolada igual esse povo da igreja. Eu entendo que Deus tá falando alguma coisa, mas no momento certo ele vai me chamar, né? Eu fiquei com essa coisa. E eu lembro que eu abri a Bíblia e tava escrito a passagem sobre a porta estreita, né? E aí eu grifei e eu mandei pra minha amiga assim, minha amiga que era católica, né? Eu falei assim, ó, eu tô mandando pra você isso aqui. Eu não sei o que Deus quer me falar com isso. E eu procurei na Bíblia onde que tava escrito, mas eu escutei me falar sobre a porta estreita. Eu abri a Bíblia, fiz uma oração antes do jeito que eu sabia que eu tinha aprendido na época de Crisma, Lectio Divina, né? Eu falei, eu vou fazer dessa passagem porque alguma coisa tá me falando dessa passagem. E aí eu meditei aquela palavra. E aí eu grifei, porta estreita, e eu mandei pra ela. Eu não sei o que Deus quer me falar com isso, mas eu vou grifar porque eu sei que Ele é Deus, no momento certo Ele vai me falar. E aí eu conheci uma pessoa no final do ano de 2023, final do ano de 2023, né? Não vivi a santidade, né? Enfim. E eu me aproximei muito dessa pessoa. Essa pessoa também não era não vivia muito, mas ele era católico, era da igreja, né? Uhum. E aí, nos momentos de conversa assim, embora fosse do mundo, em algum momento ele sempre, sem querer, ele falava alguma coisa de Deus, né? E eu lembro que teve uma vez que eu falei de umas meninas, que eu tinha visto umas meninas que viviam na igreja, mas que eu tinha visto elas na festa, e elas não estavam vivendo conforme a igreja. E eu falei assim, gente, como pode? Essas meninas tá lá na frente, do nada tá aqui no mundo, isso não é viver a igreja. E o menino falou assim, e você nem vai na missa. Na hora que ele falou isso, me deu um estalo. pá, assim, né? Uhum. E aí, logo depois, beleza, passou, conversa vai, conversa vem. E as meninas postaram foto com música lá, e eu super julgando as meninas. Eu falei, mas essas meninas tá na igreja e tal. E aí, ele falou assim, não esquece que eu te conheci pelo gel, tá? Testemunhando lá na frente dos Filhos da Imaculada. Uhum. Então, tipo assim, eu te conheci achando que você era uma santa. E você não era. Foi basicamente isso, né? Tipo, ele conheceu você foi o dia que o Gel te puxou lá pra Gel me dar um puxou, testemunho lá na frente. E, lá tipo, na frente. E, tipo assim, Aham. você vê como Deus já vai usando, né? Uhum. E aí, eu, enfim, fui lá pregar com o Gel, e a gente se conheceu a partir desse momento, né? E ele falou assim, só não esquece que eu te conheci pelo Gel. E aquilo foi um baque. Primeiro ele veio com o baque da missa. Uhum. Eu falei, não, de fato, não tô indo na missa, tô julgando a menina, né? E do nada vem mais essa, assim. E aquilo ali pra mim acabou comigo por dentro. Mas eu me mantive firme a pose ali, né? Não vou me Uhum. abalar. E aí, enfim, passou que essa pessoa me magoou muito, muito, muito. E aí eu falei assim, a partir de hoje eu não quero mais depender de ninguém. Não quero entregar meu coração pra alguém, eu quero entregar meu coração pra Deus. E eu comecei a ir na missa.
Nisso que eu comecei a ir na missa, eu falei, eu vou na missa todos os dias. E aí eu encontrei a Stephanie. E a Stephanie já tava há 1 ano lá em Botuquara. E tava ela e uma outra menina, me falou... Tava elas duas, né? Elas me falaram sobre o Talitha Kum. E falei, tá. Então eu vou começar a caminhar aí pra ver como é esse negócio. E eu fiz o meu Talitha Kum. Meu Talitha Kum foi dividido em 2, né? Porque no primeiro eu ainda tentei fugir. Só que eu acho que depois que você passa por uma experiência... Pelo menos eu, né? Depois que passei pela experiência do Talitha Kum, o corpo, a alma, tudo pede, né? E eu tinha feito só no sábado o Talitha Kum. E aí, eu não tinha sentido nada, não tava sentindo no caso, nada. Vocês não dormiram lá? Eu não dormi. Ah, o pessoal dormiu, o pessoal ficou. E você optou por ir embora. Eu falei, não, eu vou embora. Eu já cheguei, tipo assim, 2 horas da tarde, 7 horas da noite, eu falei, tô indo embora. Eu não vou ficar nesse lugar. Não tinha sido tocada. Não tinha sido tocado, não senti nada. Fui embora. E aí, a Maria Clara, ela é da equipe de pastoreio, né? E tem toda uma questão de pastoreio pós-Talitha Kum. E aí, a Maria Clara, um dia, e aí, Tainá, não apareceu na célula e tal. E ela me mandou uma foto da Stephanie. Falou assim, falei com a Stephanie hoje, e ela falou pra você ir na célula, né? E eu falei assim, então eu vou na célula. Mesmo não entendendo o que era nem aliança de misericórdia, não entendia nada, né? E aí, eu comecei a participar das células. E aí, veio muito no meu coração, por que você não termina o Talitha Kum? Né? Já que você começou no sábado. E aí, eu fui de novo, novamente, só que eu fiz ele inteiro. Eu fui no sábado e no domingo. Aí, repeti o que eu já tinha feito e vivi as novas experiências, né? E eu lembro que, novamente, no sábado, à noite, e nada, não tinha tocado. No sábado ainda também não tinha... Nada. Da mesma forma, não tinha sentido nada. Nada. E aí teve um momento de adoração. O senhorio, né? E aí colocou Jesus exposto, e eu não sentia nada, e todo mundo chorando, eu olhava pro lado, o povo se arrepiando ao Gui. Só quem passa já Só quem passa. Não, por acaso não foi a mesma que você fez, não, né? Não. Porque... Eu passei pela mesma coisa. Porque o bacana do Gui é que os convidados que passam aqui, ele tava presente em algum momento, ele tava presente. Mas eu fiz meu TK... Foi em 2023, Ida? Não, vocês são muito novos. Eu já fiz o Talitha Kum. Eu fiz o... Não, pera aí. Sabe que ano que eu fiz o Talitha Kum? Eu sou péssimo com datas, mas eu acredito que foi em 2006. Nossa, tinha 2 anos. Foi em 2006 eu fiz o Talitha Kum. 2 anos. E nem era Talitha Kum, era Yeshua. Não chamava Talitha Kum. Foi o primeiro que teve em Salto. Eu fiz. Tem um tempinho, né? Daí tá explicado porque da calvície, né? Tá. E aí, no sábado lá, não sentindo nada. E aí teve um momento do senhorio. E aí eu me ajoelhei. O pessoal do meu lado, todo mundo, metade já tava no chão. Enfim, eu lembro que eu olhei pra Jesus e eu falei assim, todo mundo fala que você existe. Eu sozinha na minha mente, né? Você conversando na sua mente, com Jesus, todo mundo fala que você existe. Eu tenho um milagre que humanamente não se explica. Então, assim, ou você faz alguma coisa comigo hoje, ou você me faz viver uma experiência, ou eu desisto e eu saio da igreja hoje. Eu não vou mais acreditar em você. Então, foi um momento que... No Talitha Kum tem um momento, logo no início, que você faz um desafio, né? Realmente, você desafia Jesus. E eu não tinha participado desse momento, porque no sábado, embora eu tenha vivido tudo, eu cheguei 1 hora atrasada e eu perdi esse momento, né? Então, naquele momento, eu nem sabia que existia o desafio. E aí, eu comigo ali pro Jesus. Eu falei, se o Senhor não me fizer viver uma experiência, eu saio da igreja hoje e eu não vou mais acreditar em você. Foi um negócio de louco, assim. E aí, chegou o momento que todo mundo já sabe, né? Acho que é um dos mais fortes, assim. E aí eu fui pra viver esse momento, eu falei, não, eu vou encarar e eu vou viver. E aí foi onde Deus me pegou. Eu vivi a mesma experiência do repouso que eu tinha vivido anos atrás na Crisma. E eu lembro que naquele ano foi coisa assim, foi a minha virada de chave, assim, que eu falei assim, eu não quero mais entregar meu coração a ninguém, quero entregar meu coração a Jesus. Foi literalmente na virada do ano, do dia 31 pro dia 1º. E eu lembro que eu fazia uma oração, né? Jesus, que eu te encontre e no caminho eu me encontre. E todos os dias eu repetia isso. Que eu queria encontrar ele pra depois eu me encontrar.
sabe? Por mais que ele me quebrasse, me fizesse renascer de novo. Mas eu queria primeiro ter esse encontro com ele, né? E ali num dos momentos do Talitha Kum foi onde eu tive o reencontro, assim. Quando eu caí e eu tentava me levantar e eu sentia como se fosse uma mão, assim. E era como se eu escutasse, ainda não é a hora de você se levantar. Porque você queria me conhecer, então agora eu quero que você descanse nas minhas mãos. Uhum. Sabe? Foi um momento extremamente forte. E aí eu levantei, assim, eu falei, não, como assim eu desafiei Jesus? E, tipo, ele tava escutando. Então, um negócio assim, tipo assim, aí no que eu me levantei, eu já me levantei envergonhada. Porque naquele momento ali você já se levanta envergonhado de tudo que você já fez. E eu não me sentia digna de nada. Do amor de Deus. Nesses momentos passa tudo na sua mente. Passa um filme na cabeça. Passa um filminho. Passa um filme na cabeça, né? E eu falei assim, cara, é real. Se você tem fé. Porque ali o meu pedido foi tão real, foi tão profundo, tipo assim, de indignação mesmo com Deus. Eu falei assim, como assim, né? E ali eu me entreguei e eu realmente vivi. E tive uma experiência muito forte com ele. E nesse momento, assim, foi a Isso virada. ainda era um sábado à noite. Isso aí já era no domingo Já era no domingo de manhã. No domingo de manhã. Caramba. E daí como você passou o resto desse domingo aí? Aí os outros momentos, né? Só choro. Só choro. Só choro, porque daí as coisas começam a fazer sentido. Uhum. Tipo assim, realmente, isso aqui é. Porque daí, a partir daquele momento, foi total entrega, né? Aí eu consegui viver o resto do Talitha Kum com entrega, realmente, de fato. E aí eu entendo que hoje, ó como Deus trabalhou. Eu não fiz o primeiro Talitha Kum inteiro, mas Deus, ele não se cansou de me chamar. Ele não se cansou. Não se cansou. E ele é como se, tipo assim, ele só tivesse parado a hora que eu fiz, porque era ali que eu ia ter aquela experiência com Deus. Poderia ser qualquer outro retiro, poderia ser qualquer outro lugar, mas eu escolhi o Talitha Kum pra que eu vivesse aquele momento. Uhum. E também entra toda a questão do Talitha Kum ser da aliança, né? Sim. Eu não entendi ainda o que era aliança, nem nada. E é a primeira vez que eu vi a Imaculada do Espírito Santo, o arco-íris. Uhum. E aí eu mostrei a foto pra minha mãe, e minha mãe falou assim, foi esse arco-íris? Sabe, que eu vi naquele momento de entrega que eu pedi a intercessão da Nossa Senhora. E aí, até depois de um tempo, eu conversando com o Padre Henrique, né, que dá aquelas crises loucas na cabeça da gente, meu Deus, será que aqui é o meu lugar, né? E aí o Padre Henrique falava assim, sua mãe praticamente viu onde era o seu lugar, e você ainda tem dúvida se aqui é o teu lugar, né? Uhum. E foi uma experiência, assim, muito linda, e é uma experiência muito linda que eu venho trilhando, assim, dentro da aliança, né? Uhum. E daí a hora que você termina o TK, daí você tinha se decidido total. Esse é o caminho que eu quero trilhar. É a chave. É essa a chave, a partir desse momento. E aí eu comecei a caminhar, só que eu ainda não entendia muito, tipo assim, eu quero viver, eu acho lindo viver isso aqui. Tinha aquela coisa de Jesus tá me chamando, só que eu preciso mergulhar mais. Jesus me pede pra mergulhar em águas mais profundas, né? E aí a gente foi num convento, não sei se acho que é convento, lá em Jundiaí. Tinha as relíquias de Santa Terezinha. Uhum. E aí a gente foi numa van, eu e o Isso pessoal... foi recente, né? Em agosto. Foi agora, recentemente, né? Em agosto. Sim. Do ano passado. Aí eu lembro que na hora que eu cheguei, que eu vi as trilhas, eu senti uma alegria imensa no meu coração. E eu só sabia chorar. E eu chorava de alegria, Andressa. Ali, ó. Santa Terezinha. E aí eu chorava. E eu não entendi o porquê que eu tava chorando, mas eu só sabia que era da alegria. Porque a pureza delas... Choro de emoção, né? É um choro de emoção. A pureza delas me transmitia tudo aquilo. Tipo, cada lágrima era como se transmitisse, assim, a pureza delas, assim, no meu coração, sabe? O amor, né? O amor e a entrega e estar ali, né, enclausurados por amor a Cristo, né? E aquilo ali foi uma experiência muito forte. Eu falei assim, eu não posso mais caminhar na tibieza. Eu não posso mais. Depois que eu experimentei aquele momento de muita alegria ali com elas, né? E aí eu voltei, isso foi em agosto. No que eu voltei, aí minha mente já deu o giro. Eu falei, não. Voltou decidida. Não. Agora eu vou caminhar. Só que agora eu vou entender o que Deus me pede, né? Porque dentro da aliança tem os elos. E onde que Deus me chama aqui? Jesus me chama ao matrimônio? Jesus me chama ao celibato? Onde que Deus me chama? Né? E foi aí onde eu comecei a caminhar mais um pouco. E é isso. E daí... Daí você começa a fazer esse discernimento com os coordenadores, com o padre lá também. É tudo mais ou menos assim. Tudo meio... Não sei, não pode entrar tantos detalhes assim? Não, pode. Mas meu discernimento veio na missa de entrada de uma das minhas amigas, que estão lá em Botucara hoje.
eu tava muito abalada porque eu tinha, querendo ou não perdido, né? Mas 3 amigas minhas tinham saído. 2 porque foram pra escola de evangelização no Ceará, né? E uma porque tinha ido pra formação. E eram aquelas únicas pessoas que eu era mais próxima. Assim, eu falei, e agora? Como é isso? Caminhar e tipo assim... E depois se separar. E se separar. E tipo assim, agora sim o bicho pega. Porque agora Deus pede pra você caminhar sozinha, né? E aí eu fui na missa de entrada da Bia. E eu assim, com o coração, a missa muito forte, assim, né? De entrada. E aí o Padre Henrique, lá na homilia, falou assim... Sabe o que é isto, essa entrega aqui? Isso aqui é a porta estreita. Eita. Ele fez... Sério? Aí foi que eu comecei a chorar. E aí terminou a missa e o padre não sabia de nada. Sim. O Padre Henrique não sabia de nada. E essa experiência foi uma experiência que foi eu e a minha amiga que eu tinha comentado, que era católica, né? Sim. E aí a hora que eu me dei conta, eu falei, não é possível que ele falou isso. E aí tem a missa, tá? Aí depois eu fui olhar, porque a missa fica gravada, né? Eu falei, será que eu não tava louca? Será que... Não ouvi coisa, não ouvi né? coisa. E realmente o Padre Henrique fala, né? Que todas as missas de entrada ele fala, aqui no caminho, na formação, a gente não tem nada a oferecer aos filhos de vocês, né? Porque isso aqui é a porta estreita. Isso aqui é a radicalidade, né? É o chamado. E aí eu lembro que eu vim de Botuquara até Salto chorando, mas eu chorava, falava, não é possível que Deus me escolheu pra isso aqui, não é possível, que loucura, né? E aí eu fui mergulhando mais um pouco nessa questão, começando a entender, e aí teve um dia que tava tendo uma missa de cura lá, e todos os servos se juntaram depois no final da missa de cura, e foram pedir a bênção pro Padre Henrique. E aí o Padre Henrique deu a bênção em todo mundo e eu ia e eu via que ele se afastava. E eu ia e ele se afastava. E aí só sobrou eu. Uhum. E eu falei, Padre Henrique, a bênção. Aí ele pegou aqui no meu braço e falou assim, você vai comigo. Aí ele falou assim, você tem alguma coisa pra me falar? E aí começou a andar comigo, né? E eu fiquei calada, não respondia. Porque daí eu já tava por dentro, eu já sabia que o Padre Henrique tava... Alguma coisa Deus mostrou ali pra ele, né? E aí ele perguntou de novo, filha, você tem alguma coisa pra me falar? E eu falei assim, Padre Henrique, eu acho que Deus tá me chamando a águas mais profundas. E aí eu já comecei a me derramar em lágrimas, né? Porque, de fato, eu acho que é algo muito grandioso pra você... Como assim Deus tá me chamando, né? E aí ele virou pra mim, olhou nos meus olhos, né? A gente já tinha caminhado até a fraternidade lá em cima, onde mora celibatários. E ele me virou e ele falou assim, minha filha, eu já sabia, só estava esperando você me falar, mas você não teve coragem. Aí eu falei, mas Padre Henrique, isso foi uma experiência que só eu vivi. Como assim o senhor tá tendo alguma coisa em relação à minha vocação, né? E ele brincou, ele falou assim, minha filha, o Espírito Santo é fofoqueiro. Né? Ele brincou, né? E aí, naquele momento, ele me puxou, ele chamou uma das celibatárias lá dentro e falou assim, a partir de hoje, você pode acompanhar ela? E aí, a celibatária aceitou, né, na direção espiritual, e ela começou a me acompanhar. E eu comecei a partilhar algumas experiências que eu tive com ela, e ela falou assim, Tainá, você tem vontade de fazer vocacional? Eu falei, tenho vontade, né? Ela falou assim, seria muito bom. Só que assim, vocacional, eu já tava, isso em fevereiro, era março, já tinha fechado. Já, 2025. Já tinha fechado a inscrição, porque as inscrições começam, acho que na metade do ano passado. Anterior, sim. Começou do ano anterior. E aí já tinha fechado, é tanto que um amigo meu entrou depois, e foi também uma burocracia, porque ele também já tinha perdido as inscrições, então, né, já teve um pouco mais, mas ele conseguiu entrar, mas isso era o quê? Janeiro, fevereiro. Então, nem passava na minha cabeça. Falei, se já foi difícil pra ele entrar, quem dirá pra mim? Sem chance. E aí, eu tava trabalhando, e aí apareceu uma mensagem da assessoria do vocacional, e falou assim, Tainá, a sua diretora espiritual falou que você tinha interesse em fazer vocacional. Posso te fazer uma ligação? Eu falei assim, pode, né? Vamos fazer uma entrevista? Vamos. E aí a assessoria me ligou, conversou comigo, me perguntou se eu estava disposta a algumas coisas, né? Porque tem todo... Você tem que fazer uma experiência, então não é somente viver o caminho, tem as formações. Então eu tenho que ir para São Paulo de tempo em tempo, mês a mês quase, tenho que ir para São Paulo para viver as formações, todas as formações são lá. E também tem alguns encontros que a gente precisa estar, tipo congresso, festa das tendas. E eu falei, tô disposta. E, tá disposta a vir fazer essa experiência? Sim.
Eu aceitei e ali foi, tipo, a entrada oficial pro vocacional, assim. E Deus, ele vai surpreendendo mesmo, né? Porque às vezes você entra... Tipo assim, você tá entrando... Eita, tô vivendo muita experiência forte. Então, acho que Deus tá me chamando ao celibato aqui, ó. Acho que Deus tá me chamando pra ser freira. Sim. Né? Você entra com aquela coisa. Mas aí, conforme você vai viver no vocacional, você vai... Não, mas peraí. E qual é o lado da comunidade de vida que fala sobre o matrimônio, né? Sim. Então, esse processo... Você começa a destrinchar. a experimentar, ter essas Isso. experiências, né? A experiência não é... O vocacional, ele não fala só sobre o celibato, não fala só sobre comunidade de vida, né? Fala aliança, comunidade de aliança, matrimônio, missionários no mundo, participantes, né? Eles desmembram. Então, eu falo que esse processo vocacional que eu tô passando é literalmente a definição de kenosis, né? É eu me esvaziar de mim e trilhar desde o início pra ver todos os sinais que Deus me deu desde sempre. Sim. Né? Então, não é a Tainá de agora, vivendo as experiências de agora, que vai fechar um caminho. Não. É desde tudo que eu já vivi, desde do milagre, desde a crisma, sabe? Você vem trilhando todos os caminhos e cada vez se aproximando mais no carisma Aliança de Misericórdia, né? Sim. E nos elos, né? Nos elos de pertença, né? Comunidade de aliança, comunidade de vida, participante. E nessa primeira etapa do vocacional, você não precisa ficar 100% presente lá na comunidade, eu digo fisicamente lá, né? Não, são... Você pode vivenciar a sua rotina, seja a rotina de trabalho, estudos, e viver também o paralelo vocacional. E a gente tem alguns compromissos, né? Então, por exemplo, o vocacionado, ele precisa fazer o jejum, rosário, meditação da palavra, a partilha e 1 hora de adoração semanal. Então, durante a semana eu tenho que ter obrigatoriamente 1 hora de adoração semanal. E aí vem outros compromissos, como confronto com os coordenadores, né? Dialogar. Então, por exemplo, né? Se eu tenho um compromisso da aliança e às vezes me chamam para outro compromisso, não, peraí. Eu tenho que conversar e entrar em comunhão com os meus coordenadores locais da Aliança de Salto, porque é onde eu participo. Certo. Se houver uma comunhão, se eles acharem... Muito semelhante ao que aconteceu hoje. Exatamente. Que hoje a gente tinha marcado o podcast, e daí também você... Teve um outro compromisso, né? E daí você tem que entrar nesse... O confronto não necessariamente é um confronto ali. Não, não é uma briga, não é uma briga. Quem ganhar vai... Não é. O confronto é um diálogo, é um diálogo, uma conversa. É entrar em comunhão, né? Confrontar. Sim. Né? Será que eu posso? Mas, tipo, não é uma coisa, tipo assim, você... Não é uma permissão que você pede. Mas será que é válido? Será que é conveniente pra mim? Né? Será que Por exemplo, eu como vocacionada, eu tenho obrigação também de participar de vigília e jam. Então, por exemplo, eu sei que amanhã, sexta-feira, a partir das 10 horas até sábado, 5 horas da manhã, eu tenho que estar na vigília. Isso é um compromisso que é inegociável. Ah, tipo, tem que ficar o período todo da vigília. Eu tenho não é que só viver a vigília. Já fico lá 1 horinha e vou embora. Não, você tem que participar dos momentos. Mas claro que se tiver... Por exemplo, você tá com uma questão de saúde, você tá com alguém no hospital, eles não vão. Sim. É entrar em comunhão mesmo, né? Explicar. Entrar em confronto. Sim. Tipo assim... Um confronto bom. Sim. De entendimento, né? Entendimento, E Jam também. Aí a vigília sempre acontece na sexta-feira, por exemplo. O Jam acontece no domingo. Sim. Então, obrigatoriamente, eu tenho que estar na vigília. É sempre a sexta, depois logo em seguida já o próximo domingo? Domingo, tipo, sexta... Sempre os primeiros do mês. O último e primeiro do mês. Ah, o último e o primeiro. Porque geralmente sempre dá. Ou às vezes acontece de dia primeiro ser uma sexta, e aí... Entendi. Sabe? Sempre pega um mês e o outro, mas sempre no final. No final e início do mês, sabe? Entendi. E quando você resolve dar esse passo maior, que é bem recente, né? Você chegou a falar pros seus pais? Falou pra sua mãe? Falou pro seu pai? Como que foi? Meu pai, ele não se envolve, né? Meu pai é morno, assim. Tá bom. Começou, tá bom. Só que a minha mãe já sonha, né? Então, tem a escola também, que é um passo. Depois, não necessariamente eu tenho que fechar o vocacional em 1 ano. É o ideal. O ideal é que o ideal é que você viva muito profundamente o vocacional durante esse 1 ano, pra depois você fechar o caminho. Lá quando você fizer o seu Samuel, né? Que é um retiro também que tem pra fechar caminho. Acontece de você não fechar caminho e você ter que fazer mais um 2º ano de vocacional. Tem como opção você, por exemplo, ir pra escola, que é onde as minhas amigas estão, né? Aí tem a escola do Ceará, a escola de BH, e aí você fica 9 meses lá. Tem como opção você fazer um vocacional interno,
em alguma fraternidade. Belém, geralmente, Nazaré. Dificilmente é numa fraternidade cenáculo, né? Que é para os pobres, com os pobres e como os pobres. Então, a cenáculo, por exemplo, você é igual aqui em Salto. Tipo, a Raminha ali é uma fraternidade que a gente considera cenáculo, que faz as coisas. Por exemplo, faz um talitacum, faz um caná. Com os pobres é a fraternidade Nazaré. Porque daí é o pessoal que auxilia também. Por exemplo, em São Paulo tem muito morador de rua. Então, você faz um alimento, você faz as evangelizações ali. Entre aspas, como se fosse uma casa de acolhida, uma casa de apoio. Isso, exatamente. Tá. E a Nazaré é as casas de acolhida. E a Belém é como os pobres. Então, você realmente vai morar, se preciso, numa favela, por exemplo. A gente tem uma fraternidade na favela do Moinho. Sim. E pode ser que tenha vocacionado lá dentro, interno. E aí a pessoa desmembra toda a sua vida e vai viver um ano de vocacional interno. Então, você se muda mesmo pra fraternidade. Entendi. Entendeu? E daí, quando você fala que sua mãe sonha, já viaja, assim, ela tá, tipo, super animada, super Minha mãe empolgada. já mandando promoção de mala. Promoção de mala. Você vai. Que bacana. Porque normalmente a gente vê casos de pais que já... Tem pais que tem medo, né? Só que aí minha mãe me pergunta, você quer ser freira? Só que aí eu explico pra ela, né? Dentro da aliança não tem freira. Tem os leigos consagrados, que é o celibatário, né? Então você entende, você tá mais... Realmente, na comunidade de vida, os celibatários doam 100% da vida, né? Só que não é uma freira que, por exemplo, vive enclausurada, né? Mas também tem a comunidade de vida com formação, por exemplo, pro matrimônio. Certo. Então, tem dentro da comunidade de vida... O que diferencia a comunidade de vida e de aliança é os compromissos também, né? Então, na comunidade de aliança é 1 hora de adoração também, semanal, só que daí na comunidade de vida é diária. Então, você pode optar, ou você faz a missa, ou a adoração diária. Sim. Então, realmente tem várias... Que a de vida você dedica pra Deus, né? Só A tudo. de aliança você tem a sua vida, só que concilia as duas. Conciliando, né? Você estuda dentro da comunidade de vida, ou dentro da comunidade de aliança, você estuda, você trabalha. Tem essa... E nesses momentos, nessa atual fase, que você dá umas crises, dá uns parafusos na cabeça, ou você tá numa fase... dá uns parafusos? Dá, só que ao mesmo tempo eu tô vivendo uma fase muito boa dentro do vocacional, assim, onde Deus realmente tem falado e eu tenho me colocado à disposição do que Deus tem pra me chamar, né? Porque o vocacional é um caminho, né? A vocação, ela é um dom. O chamado, ela é um dom. Mas esse dom também é um caminho. E esse caminho precisa ser trilhado, né? E eu venho trilhando esse caminho e, tipo, tá dando muito certo, assim. E Deus realmente vai chamando, né? Ele vai mostrando, ele vai iluminando, assim. Nossa visualização ali, os negócios aqui. E as confirmações, né? As confirmações diárias, é assim, muito louco. Tipo, a coisa, tipo... A gente já falou várias vezes, né, Gui? Tipo, às vezes parece coincidência, mas você entende ali que não é uma coincidência. Né? No último vocacional, eu fui lá pra Botucara e eu tive uma experiência muito forte, assim, porque acabou a formação e aí uma das formadoras falou assim, agora vocês vão adorar, mas é uma adoração que não vai ser aqui na sala, vocês podem ir em alguma capela e podem adorar, né? E eu falei assim, eu quero ir numa capela, eu sozinha, assim, eu e Deus, assim. E lá em Botucara, é uma capela lá no Ceará e a outra lá em São Paulo, que é uma longe da outra, é um morro, assim, né? E eu fiquei na capela de cima e só eu e Deus, assim. E Deus me pedindo silêncio o tempo inteiro. Silencia, silencia, silencia. E Deus, tipo assim, é como se ele fosse falando, né? E aí eu fui escrevendo algumas coisas que eu sentia, assim, no meu coração, né? E aí eu fui marcando, assim. E aí, no outro dia, durante a pregação de uma das pessoas, tipo, a pessoa ia falando exatamente sobre essa questão do silêncio. Como assim, tipo, na pregação, como assim Deus tá te pedindo pra silenciar? Você não tá entendendo que Deus tá... E nessa mesma noite, depois eu desci, porque tinha um outro grupo na capela de baixo, e eles estavam tocando violão, né? Eu falei, tem violão, eu tô indo. E aí eu fui pra lá, depois a gente subiu, e eu lembro que eu deitei, e eu fiz um pedido pra Deus que, pra mim, naquele momento, era um pedido impossível, né? E era algo totalmente, assim, no meu coração, realmente muito íntimo, assim, de mim. E eu entreguei pra Deus, falei assim, Deus, sei que o Senhor tá aqui comigo, eu vou fazer esse pedido, assim. Me desculpa por fazer, porque, né, tô abusando da sua boa vontade. E eu fiz um pedido pra Deus, só que... Sabe quando você faz e, ao mesmo tempo, você fica assim, Senhor, é tão impossível, né? E no outro dia, eu acordei...
Dei de cara com o impossível de Deus, né? Aham. E aí, durante a madrugada, uma das meninas da formação, que eu nem conhecia direito, ela chegou e falou assim, Tainá, ela perguntou meu nome, né? Tainá, tava rezando por você ontem à noite e Deus me pedia muito pra falar que você acha às vezes que o que ele faz é impossível, mas não é pra você achar que é impossível, porque Deus, ele tá escutando todas as suas orações. E eu fiquei... Primeiro, como assim você tava rezando por mim, né? Tipo, é algo muito lindo que eu acho na Sim. comunidade, assim, tipo, às vezes você nem conhece a pessoa pessoa chega do rezando. nada, então, eu tava rezando por você, e a pessoa vem exatamente com aquilo, né? Aham. E aí ela falou isso, que eu tava, tipo assim, como assim você tá achando que algo é impossível? Deus tá me pedindo pra falar que nada é impossível aos olhos dele. Então é pedir com confiança que também receberás com confiança, né? Mas com bastante prudência também, né? E ela me deu uma fotinha, assim, do rosto de Jesus. E sempre tá comigo, eu sempre me lembro que realmente foi uma experiência muito boa, assim, pra mim, porque realmente achei que era algo impossível, e Deus fez ali, e depois eu fiquei questionando, mas como assim, Senhor? É a mesma coisa que, tipo assim, eu quero um pão de queijo, assim, eu tô numa favela, mas eu quero um pão de queijo, com uma Nutella, que Deus fazer aquilo, sabe? Sim. Umas coisas assim de... Umas coisas que é surreal, né? Ah, surreal, só Deus Os me explica. mistérios de Os Deus. mistérios. Que você fala... Mano, não tem explicação. Os Não mistérios. tem explicação. Tainá, a Andressa mandou algumas perguntas aqui pra mim, que o pessoal mandou lá no Instagram. Uhum. Deixa eu ler aqui. O que tem pra nós? Cadê a Andressa? Sumiu. Ah, já achei. Tava filtrado aqui. O Gabriel Lima, né, assistindo em primeira mão junto com a gente. Ele falou assim: quem foram as pessoas que te ajudaram na virada de chave a se aproximar de Jesus? Da virada de chave. Essa primeira pessoa que eu não vou falar o nome, né? Vou manter aqui. Foi uma pessoa que me ajudou muito, que foi essa pessoa que me magoou muito, mas hoje eu vejo que ela foi sinal de Deus. Inclusive, foi algo que eu já falei pra ele, agradeci muito a ele, rezo pela vida dele, pela conversão. Foi o Gel também, porque desde essa caminhada eu sempre me lembrava do Gel me falando que eu era diferente. E isso me ajudou a fortalecer até quando eu duvidava do meu chamado, né? Ele falava, não, mas você é diferente, eu sei que Deus usou ali. O Biel foi um deles. No dia do testemunho que eu fui dar lá aqui no Cílios da Imaculada, eu lembro que foi a primeira vez que eu testemunhei, assim, e o Biel falou, Tainá, seu testemunho tem que ser falado, né? Foi algo que me emocionou muito, tocou meu coração. A Stephanie, que tá lá em Botuclara, que nem sabia do que estava acontecendo, que eu tava nesse dilema. E acho que foram essas pessoas, assim, que mais me... Sabe? Uhum. E as pessoas que vão aparecendo que vai, às vezes te magoando, mas hoje você olha pra trás e fala, caramba, essa Entendi o pessoa foi porquê. usada. Uhum. Tipo assim, você começa a ser grato pela vida dessa pessoa Tipo e ser assim, grata. que bom que... Que bom que ela me magoou. Que bom que ela me magoou naquele dia. Porque Deus Sim. usa muito, assim. Uhum. E foram essas pessoas, assim, principalmente a Stephanie, que foi colocada ali, ela tava de férias, ela foi colocada ali e foi ela quem, por mensagem, lá de São Paulo, falou, vai na célula. Que foi onde eu senti o chamado maior de realmente fazer o segundo Talitha Kum e viver a experiência que eu vivi ali. Sim. Só pra gente entender, a célula é o que seria e aonde seria? A célula, ela é pra toda pessoa que faz vocacional. O vocacional não, o Talitha Kum, eles estavam tendo célula, que é um encontro com jovens e ali você vai aprendendo um pouco sobre o carisma. Cadê a Utreia? Sei. Seriam reuniões. Isso. Pós-Talitha Kum. Pós-Talitha Kum. Uhum. Então ali você conhece, você começa a entender do que você participou, o que é o Talitha Kum, o que é o retiro querigmático, né? O que é as cores da comunidade da aliança, o que significa o arco-íris da aliança, o que é a aliança, qual é o carisma, quais são os elos de pertença, pra você também ir, tipo assim, calma aí, eu fiz isso, eu vivi uma experiência, mas eu preciso de um direcionamento, né? Será que é Sim. aqui mesmo que Deus me chama? Ajuda também nesse processo, né? Ah, bacana. É tipo como se fosse uma mini formação ali. Uma Com formação. espiritualidade, né? Aham, sim. Cadê? O Isaac. Ele falou assim, como você conheceu a Aliança de Misericórdia? Conheci através do Talitha Kum. Através da Talitha Kum. Através do Talitha Kum. Teve um... Quem foi mesmo que te convidou pro TK? Vi. Você só viu? Eu tinha visto no Instagram, só que é a Stephanie. Quando eu encontrei ela na missa, ela falou desse retiro. Eu retiro Talitha Kum, fácil. Só que você já tinha visto.
Não, eu não tinha. Você Até não tinha- então eu ah, não você tinha não- você visto. não tinha visto. Aí depois Aham. que, tipo, ela me falou Thalita Kun e eu comecei a ver no Instagram, né? Na época eu tinha Instagram e Thalita Kun, Thalita Kun, Thalita Largou, Kun. Sei lá, escuta. Ainda bem que ele escuta coisas boas também, né? Aí eu falei, não, eu vou nesse negócio aí pra ver o que Daí que é. até então você não conhecia a Aliança da Não Misericórdia. conhecia, não conhecia. Você falou, vou ver quem que é essa Thalita aí que o pessoal fala. Na minha cabeça, né? Que é? Eu não sabia, tipo assim, nem exatamente o que era retiro. Uhum. Pra mim, o retiro era igual, sei lá, o que a gente viveu na Crisma, assim, sabe? Só que. Não. O Thalita Kun é muito forte mesmo. Muito forte. É de balançar o coração. Daí o Fábio Neves tá dando uma sugestão aqui. Ele falou assim, podia fazer um episódio sobre as vocações católicas do Brasil. Uma boa. Bacana, Aí, Gui, ó. interessante. Olha lá, Gui. Aqui, aqui é nosso Aqui. gerente. Gerente. Aí, parente seu? É, Ah, sim. Agora que eu dei zoom aqui na fotinha aqui. Fabinho. É mesmo. Ô, Tainá, e tipo assim, tudo que você vivenciou até hoje, o que você consegue tirar de tudo isso, escolher de tudo isso? O que eu mais sinto sendo confirmado é realmente o chamado, né? A missão. Hoje eu entendo que eu tenho que dar um passo para que minha vida seja ousada, né? E algo que vem fortalecendo todos os dias é minha vida não pode parar aqui, meu testemunho não pode parar aqui. Há pessoas lá no mundo, lá fora, que Deus me permitiu conhecer as pessoas do mundo, sabe? Para ter também essa dimensão do que é lá, do que é aqui. Fiz algumas missões também muito fortes. Recentemente eu fiz uma missão lá na Praça da Luz com as prostitutas, né, as garotas de programa. Foi uma experiência muito forte. E Madalena, né? Maria Madalena. E ao mesmo tempo que toca muito, né? Porque você fala, caramba, é muito gostoso você sentar do lado de uma pessoa que, tipo assim, parece que todo mundo exclui e você senta do lado da pessoa e ela te conta a vida inteira. E tipo, como é lindo escutar, né? E que história, né? E que história que tem por trás, né? Uhum. Então hoje eu vejo que a minha vida, ela não pode parar onde eu tô, né? Pra mim não faz sentido eu estar no sofá da minha casa enquanto tem, tipo, tanta gente passando fome, tanta gente precisando ser evangelizada. Não faz sentido hoje. Uhum. Tipo, se eu olhar lá, se eu esfriar, eu já sinto como se fosse uma inquietação muito grande no meu coração, sabe? Eu não posso parar onde eu tô. Sim. Então é o chamado a essa missão, né? Essa entrega. Algo que você viveu aos seus 7... Tudo que você viveu, mas o mais marcante, que foi aos seus 7 anos, tipo, precisa ser ouvido, né? Precisa Como ser escutado. o Gabriel falou mesmo, e aí você também falou na live. Não passou aquilo lá à toa, né? Não foi à toa, né? Teve, as pessoas precisam... E às vezes não, né? As pessoas precisam ser curadas através do seu testemunho, e nem sempre, às vezes, com uma cura física, mas às vezes até uma cura Isso, emocional, né? É emocional. Que é muito mais profunda, né? Exatamente. Às vezes é uma palavra, né? Quando a gente chega, fala uma palavra e aquela pessoa se derrama, porque pra mim foi muito simples. Foi normal. E pra pessoa, tipo, foi uma coisa super... E quantas vezes a gente não é curado por pessoas que a gente não imagina? Às vezes você senta com um morador de rua, o morador de rua é quem vai te evangelizar. Uhum. Isso é uma experiência assim, mais forte que tem. Você escuta assim, a vida da pessoa parece que você tá assistindo uma novela, assim, você fica, caraca, essa pessoa passou por tudo isso, assim. Passou por tudo isso e, tipo, né? A gente não passou por nada e reclama, né? Tipo, E reclama da vida, né? Uhum. Tava até. Hoje eu de Uber ali, eu vim de Uber e eu comentando, né, com o motorista, a gente é rico e não sabe. Eu fiz uma missão também numa favela. E na favela, aqui na favelinha do Marília. Uhum. E as crianças, tipo assim, sapatinho, sabe? Chinelinho, tudo cortado. E eu olhava pra minha bota e eu falava, Uhum. não faz sentido isso aqui. Eu tô de bota, a criança tá com metade do chinelo. Sabe? Feliz. E tá do nosso lado, E né? tá do nosso lado e tá feliz. Uhum. Então, tipo assim, como assim? Será que eu preciso realmente viver tudo isso? Né? Será que eu preciso que a minha vida esteja como ela está hoje? Não. Uhum. Pra mim, hoje, não. Pra mim, eu preciso cada vez mais mergulhar, cada vez mergulhar. E cada vez mais me abandonar, né? Porque eu acho... Com Deus é muito. Um pouco com Deus é muito. Sim, com certeza. E tudo sem Deus é nada. E, Tainá, pra quem tá assistindo, pra quem vai assistir, um recado que você deixa pra essas pessoas, ou às vezes a pessoa tá em dúvida se vai, se não vai, se sente, se entrega, sei lá, se tem medo. O que você
você consegue deixar de recado para essas pessoas? Perseverem. Perseverem na fé. Acreditem no chamado que vocês têm no coração de vocês, porque é uma grande voz vindo do céu, né? Que assim como me chamou, continua chamando continuamente todo mundo, né? Todos nós precisamos ser salvos, né? E acho que é isso, durante os momentos de tribulação. Acho que todos nós temos uma voz aí no fundo que chama, né? Então acredite nessa voz, tenha fé e tenha muita confiança em Deus, acima de tudo. Perfeito. Muito obrigado, hein, Tainá? Muito obrigado. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer mesmo pela sua paciência, porque a gente chamou ela em janeiro, aí teve os problemas. Muito obrigado mesmo pela sua Pela paciência. paciência. Você Não. foi muito compreensiva. Foi muito bom, porque eu vim pra cá, teve até panqueca. Ah, é? Teve panqueca Porque aqui. você teve um diálogo bacana. aí. Teve um diálogo A gente forte. agradece mesmo pela compreensão. Obrigado Sim. por estar aqui, pelo seu Que sim, né? agradeço. Ter vindo tão tarde, 9 horas da Não, noite, começou 9h30. Mas foi retomada. Retomada. Foi muito bom. Foi tudo planejado. Foi tudo planejado por Deus, era pra ter acontecido. De repente, o Uber que você pegou pra vir hoje precisava ter conversado com você. Exatamente. Não sabemos. Tudo né? tem um porquê. Tudo tem um a gente Então, não por quê? sabe. A gente planeja do jeito e Deus planeja de faz do outro, jeito exatamente. que. E às vezes faz do jeito que a gente planejou, às vezes faz totalmente diferente. É no momento dele. E é no né? Faz momento melhor, dele, faz melhor. E muito obrigado mesmo, tá, Tainá? Imagina. Fiquei muito feliz em conhecer a sua história, fiquei muito feliz em conhecer você. Espero que você tenha gostado. Volte mais vezes com o pessoal da Aliança aqui. Deus quiser. Traz o Padre Henrique pra participar aqui com a gente. Também. Se Aí, precisar, ó. né, vai até lá também. vai Tá até tudo lá. bem, nós dá um jeito. Tá vendo, né? Padre Henrique, ó, recado pro senhor. Ô, Johnny, você vai ajeitando aí o nosso patrocinador de hoje que a gente vai falar? Andressa, a gente vai falar na loja aí, famosa aqui em Salto. Deixa eu só puxar aqui minha colinha, né? Que sem colinha a gente não consegue também. O quê? Ah, eu tinha pesquisado já. Aqui. Tá no jeito aí, Johnny? Hoje a gente vai falar das nossas patrocinadoras, né? A loja Ale Store, né? Com as CEOs Andressa e Alessa, né? Então, é a loja online, você compra online. Tem loja física também, dona Andressa? Ainda não temos loja física, em breve teremos, tá? E o slogan delas é "Você é seu padrão", tá? Entrega em Salto, Itu e Indaiatuba. Chama elas lá. Dia dos Namorados chegando. Se falar que viu esse anúncio agora no Imaculada Cast, vai ter um mimo lá. Vai ter um brinde. Vai ter alguma coisinha lá. Vocês se viram pra arrumar agora. Se falar que viu, vai daí. Vi lá no Imaculada Cast. Se mostrar que tá seguindo a Lay Store, que tá seguindo o Imaculada Cast, vai ganhar um mimo, vai ganhar um brinde. Então segue as meninas lá. Dia dos Namorados chegando. Rapaziada aí que tá nos bastidores também. Comprar presente pra sua Tá namorada. perseverando pra conseguir uma namorada. Também corre lá na loja. Compra um negocinho lá também pras meninas. Que vai dar tudo certo. Segue lá. @AleiStory611. É isso? Muito obrigado. Tainá, muito obrigado mesmo. Também agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Quem não curtiu, dá tempo de curtir ainda, né, Gui? Compartilha quem precisa ouvir essa história. Quem conhece a Tainá também comenta, compartilha. Manda lá, ai, Tainá, vi você aqui e tal. Segue todo mundo aqui do podcast, segue a gente e principalmente segue @ImaculadaCast. É isso, Gui? Isso mesmo. Tainá, muito obrigado mesmo. Imagina. Espero que você volte, espero que você tenha gostado. Se Deus quiser. Espero que você divulgue pra família inteira assistir. Com certeza, gente. Muito E obrigada. assim como eu vou puxar a sardinha do Gabriel de novo, assim como o Gabriel falou que sua história precisa ser ouvida, acredito que através da internet vai atingir muitos ouvidos, muitos lares vão poder assistir e algum momento elas vão se deparar com o seu vídeo. Como falar, "Que como tá eu sempre acontecendo?" digo, né? Se a gente conseguir salvar uma alma com sua história, Oh! já vale demais. Então a glória. gente agradece. Então, muito Gente, obrigado, tá, muito Tainá? obrigada. Obrigada a toda a equipe. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Andressa. Obrigado, Johnny, Gabriel, João, Gel. Muito obrigado. Guizera. É nóis. Muito obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigado, Tainá. Imagina. Então é isso. Boa noite. Tchau.